Audiobook. A leitura será sobre o livro A Estrela Semente, a Vida no Terceiro Milênio. Parte 10. A abertura da antena etérica. Para o viajante experiente das estrelas, uma raça que tem acesso diário a uma biblioteca de informação sobre o universo e jamais faz uso dela é certamente muito mais primitiva do que uma raça que ainda não descobriu o fogo. Coisa simples, a descoberta do fogo. E, no entanto, as mudanças que trouxe são tão importantes, tão revolucionárias. Coisa mais simples, a descoberta de Deus. Despertar a sensibilidade que lhe permite o acesso à informação universal exige uma viravolta no seu modo de pensar, um olhar de cima para baixo, e não de baixo para cima. Exige o conhecimento exato de si próprio, e, no entanto, você não se pode conhecer antes de dissolver suas autoimagens. E somente o amor é capaz de fazer isto. Sinto o amor sendo oferecido a você pela vida que surge em suas veias. Sinto o amor sendo oferecido a você na luz do sol que brilha sobre o seu lar, nas chuvas que caem nos campos que lhe fornecem os grãos, nos olhos de uma criança, de um companheiro, de um amigo. O amor que está ao seu alcance a cada momento é mais do que necessário para dissolver os laços sutis que o aprisionam na ilusão. Você é merecedor. Você merece esse amor. O processo de despertar. Descontraindo-se novamente nos campos de pura percepção que brilham como brilha a consciência de Deus, liberando o apego ao conhecimento humano tanto pessoal como coletivo, soltando os conceitos preferidos, as imagens, as crenças, são passos de um processo psicológico que cada um tem de passar no percurso do seu despertar. Esse processo permite que a sua sensibilidade espiritual floresça. Faz com que você compreenda, de uma nova perspectiva, a sua individualidade e também o todo do qual você é parte. Não destrói nem diminui o seu ego, apenas arranca para fora as ilusões que o fizeram sentir-se inútil. Libera a sua autocompreensão dos puxões da gravidade que a mantém presa aos sentimentos de luta e de temor. Pois se seu ego é um reflexo do espírito, no seu âmago ele é também espírito. Seu ego é diferente do espírito, como a imagem refletida no espelho é diferente da imagem real. Porém, sem uma não haveria outra. Quando a lente reflexiva de sua biologia material e da sua compreensão da mesma estiver clara e limpa, tanto o ego como o espírito se beneficiarão com um mundo visto de uma nova forma. O espírito extrai o seu primeiro sentido de identidade das energias de alta frequência da constelação do amor. O ego tira o seu primeiro sentido de identidade das frequências de atração material mais lentas da constelação da verdade. No entanto, ambas as constelações existem no mesmo mar do eterno ser e, quando saudáveis, ambos, o espírito e o ego, executam seus respectivos papéis igualmente centralizados em Deus. O processo psicológico, embora possa ser descrito de muitas maneiras, é fundamentalmente um processo de deslocamento de identidade que sai de um sentido definido linguisticamente do eu, enraizado no seu ego numa vulnerabilidade excessiva, para entrar num sentido de identidade enraizado no campo unificado de consciência que está por trás e dentro de toda a individualidade. Durante o processo, a sua identidade floresce numa consciência exata de quem você é. Essa consciência transformada inclui a sua percepção anterior de ser um entre muitos, mas também inclui a consciência de uma realidade maior do que os mundos que mudam constantemente de forma. Uma consciência enraizada na singularidade do eterno ser, de onde brota toda a individualidade. À medida que você desperta para essa consciência, você se identifica simultaneamente como um entre muitos e como um na fonte de muitos. É impossível ser realmente individual sem essa consciência. Sem essa consciência, você é uma possibilidade latente, um produto programado da cultura humana. Você não é verdadeiramente você. Ainda não está encarnado no sentido literal do termo. Lembre-se, suas escolhas são sempre honradas. Se você prefere uma imagem no lugar da realidade,
Essa é a imagem que você experimenta. O processo psicológico é uma espécie de iniciação, um ritual de passagem. Demonstra a sua vontade de se afastar de uma compreensão da realidade baseada na linguagem e de restaurar sua confiança na própria realidade, no eterno ser como fonte de sua própria vida. Isso exige coragem. Você precisa se despojar de si mesmo e lançar-se na promessa da eternidade, despido das garantias do tempo, sabendo apenas que a vasta benevolência que deu luz a este universo merece mais confiança do que as divindades do sistema de crença da ordem histórica. O processo psicológico também exige coragem por uma outra razão. Para vivenciá-lo, você precisa estar disposto a aceitar o prodígio, o poder, a impressionante realidade do destino humano. Nenhum sistema de crença exige tanta responsabilidade. Pelo contrário, os sistemas de crença assumem a responsabilidade por você, protegendo-o de si mesmo, abrigando-o debaixo de seus muitos rótulos de ilusão dogmática. Você não precisa enfrentar a verdade se contratar um sistema de crença para fazer isto no seu lugar. Mas os sistemas de crença impõem um preço alto, exigem pesadas taxas de sua energia, sugam a melhor parte da sua consciência, confiscam sua identidade eterna e o aprisionam num fragmento de tempo descrito ficticiamente. Através da história, a humanidade pagou esse preço. As frequências intensificadoras do amor tornam mais fácil agora, para as pessoas de todas as partes, ver o que os santos e visionários sempre viram. Aqueles que recebem suas impressões com a espontaneidade de uma criança sentem a consciência eterna penetrando nos seus pensamentos. À medida que perdem o interesse em conversas superficiais do ego, sua atenção é dirigida para assuntos de maior relevância. Passam por um período de transição durante o qual aprendem a sintonizar sua consciência na consciência eterna que está crescendo constantemente nos campos do pensamento em todo o mundo. A inteligência universal pode então fluir livremente através deles e expressar-se. Seus núcleos de identidade se descobrem na crista de uma onda eterna, no ponto perfeito onde o único ser transborda nos muitos seres do tempo. Como uma célula de informação no campo planetário que desperta, a extensão de sua conscientização determina o alcance da sua mobilidade. A extensão de sua conscientização é limitada apenas pela sua habilidade de amar e de abraçar com o seu amor o espaço ao seu redor e tudo o que ele contém. Da mesma forma que as células de um corpo humano são tecidas dentro da vida e da consciência do corpo como um todo, também as vidas humanas centralizadas no amor são tecidas na vida de Deus. À medida que você usa o circuito humano de acordo com o que lhe é designado, à medida que você o usa para transformar as fortes correntes bioelétricas da energia terrestre em ciclos de atividades que aumentam a vida no plano físico, você entenderá mais plenamente as impressionantes capacidades da mente humana. Quando você, Espírito Eterno, usa sua mente para reunir e trazer à manifestação as energias da universalidade, focalizando-as e canalizando-as para uma criação dimensional específica, a atividade da sua mente passa a ser tão diferente, suas capacidades são aumentadas tão além do seu uso histórico típico, que se pode dizer com exatidão que não é mais a mesma mente. No paradigma emergente do espírito, a compreensão conceitual é de segunda importância. Aqueles que funcionam nas frequências do amor não a exigem a cada passo nos seus processos criativos, e sua atividade está, portanto, apta a fluir livremente, rapidamente, sem empreendimentos provocados pela constante necessidade de registrar mentalmente cada um e todos os detalhes. Eles compreendem espiritualmente com seus corações e tangivelmente com seus corpos. Compreendem também com suas mentes, caso escolham desacelerar o bastante para dar acesso a essa compreensão mental. Porém, como acontece com frequência, com os que amam, optam também por passar por cima de uma análise mais detalhada. Os seres que funcionam em estado de graça estão seguros sabendo que a compreensão conceitual está sempre presente quando eles decidem penetrá-la, mas já se liberaram de sua dependência em relação ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não precisam mais de uma interpretação simbólica para cada momento.
Por isso, às vezes pode parecer aos que estão observando através dos velhos filtros históricos que os que funcionam no novo paradigma estão ignorando o senso comum, mas não é esse o caso, jamais. O comportamento de quem vive em estado de graça tem um perfeito sentido, mas é um sentido tirado de uma frequência mais alta da consciência. Sua lógica não está além do alcance do ego, mas é de vibração mais rápida do que a lógica da frequência mais lenta do ego. Para que o ego possa entender o processo relâmpago através do qual o espírito chega a uma sequência de decisões, precisa desmanchar o processo e estudá-lo quadro por quadro, com cuidado. Embora seja possível fazer isso, é bem melhor experimentar a consciência intuitiva do que analisá-la. A orientação interior da força vital incorpora um sentido mais profundo e mais antigo, um sentido comum aos seres conscientes das estrelas. Vem de um verdadeiro Espírito Santo e é propriedade comum compartilhada por todos os que habitam os reinos conscientes. Ele pode ser compreendido pelos que ainda vivem segundo o velho paradigma, mas enquanto permanecerem dentro do velho paradigma, nunca conhecerão em si mesmos essa fonte interior. A antena etérica. A palavra que Deus envia para estes tempos de mudança é metaconceitual, telepática, ao mesmo tempo mais abrangente e mais específica do que os termos fornecidos pela língua. É a palavra viva mencionada nas Escrituras, a informação viva, luminosa que inspira todos os que recebem e alimenta os que lhe dão as boas-vindas. No sentido literal e também no espiritual. É o alimento básico, o alimento dos novos tempos. Ele flui de seu coração para nutrir a você, a todos os que o seu amor inclui. É a compreensão da própria vida que dá a você uma qualidade de individualidade vinda de dentro e que se complementa com o mundo ao seu redor. A informação viva é inseparável da sua força vital. Biologicamente, você experimentou a estimulação da sua força vital, mas somente quando você permitir que essa corrente penetre na sua percepção consciente é que você estará plenamente encarnado. Biologicamente, essa energia é o centro da sua vida. À medida que você permite que ela passe a ser o centro da sua conscientização, sua dimensão emocional é ativada como um instrumento de percepção. Da mesma forma que o olho é designado para interpretar certas frequências, como a luz, e o ouvido é designado para interpretar outras frequências, como o som, a dimensão emocional humana é designada para sentir e interpretar criativamente as energias motivadoras que proporcionam vida e que se irradiam através do universo. Quando você se move além das prisões visuais, das definições históricas e liberta o seu coração para amar, uma antena etérica, maravilhosamente construída, emerge da aura luminosa que envolve o seu corpo com a sua luz. Essa antena comporta-se como uma planta sensível. Quando o coração está ansioso, quando as emoções estão perturbadas e turbulentas, ela permanece fechada. Mas quando o coração se descontrai no amor, as delicadas flores transparentes da antena desabrocham como uma árvore florida, dando a você um órgão etérico sofisticado destinado a receber a informação que circula no mar universal do ser. Os 7 discos que são como flores na antena etérica estão ancorados nas glândulas do sistema endócrino. Essas glândulas ligam o espírito à matéria. São receptores biológicos que traduzem a informação de alta frequência captada pelos discos, os chakras na tradição da yoga, em linguagem que o sistema nervoso reconhece. Eles servem para auditorar as frequências mais sutis, trazendo as impressões sensoriais e as que alguns chamariam de extrasensoriais para a sua consciência. A antena etérica é danificada pelas emoções violentas, como a ira e o ódio. Não corre nenhum perigo diante das emoções exteriores, mas apenas de suas próprias emoções. Ela pode permanecer aberta durante meses, mesmo em meio a emoções violentas, contanto que você permaneça calmo e continue sentindo amor para com os que estão ao seu redor. Todavia, quando você retém esse amor, a antena etérica se fecha e não existe outro caminho. O seu coração deve voltar-se para Deus, deve retomar a sua expressão no amor.
E mesmo assim, você precisará de tempo para que sua antena etérica volte à sua plena sensibilidade. O sistema sensorial humano totalmente ativado é sinônimo da presença do seu espírito e ocupa o mesmo espaço. Ele se estende para além das partes cujo ritmo vibratório é suficientemente lento para atrair a estrutura molecular do seu sistema nervoso. O alcance espacial da antena estende-se para fora do corpo físico, abrangendo um campo vibratório maior, do qual a antena etérica é apenas uma parte. Partindo do tronco da espinha dorsal, as ramificações do sistema nervoso alcançam todo o seu corpo, alimentando minúsculas folhas que são as suas células. As ramificações mais altas florescem nas três pétalas do cérebro humano. Quando o seu amor se estende para incluir uma área suficientemente grande do seu mundo e que permite ter uma visão da eternidade, você sentirá os seus sensores desabrochando como flores que se abrem para lhe proporcionar uma consciência mais plena da realidade multidimensional na qual você vive. No entanto, o sistema sensorial humano totalmente ativado é mais do que simplesmente um dispositivo de comunicação interdimensional. É uma réplica em miniatura do padrão estrutural do seu campo gravitacional, o mesmo padrão encontrado nos campos planetários, solares, galácticos e universais. Quando ativado, no caso dos que têm a consciência desperta, tem a capacidade de trazer através de seu próprio circuito miniaturizado a consciência dos seres arcangelicais que iluminam cada uma dessas esferas. Através desse sistema, os encarnados têm acesso a uma base de experiências e a um sistema de intercâmbio informativo comum a todos os seres universais, conscientes e compartilham de um poço comum de sabedoria, conhecendo-os como sendo seu. Pois, atrás de seus papéis subjetivos e de suas especialidades, todas as entidades conscientes compartilham de um campo comum de ser. Elas experimentam os vários centros individuais no mar da existência, não como outros, mas como características do seu próprio holismo universal. Da mesma forma que o amor galáctico que mantém suspenso esse agrupamento de estrelas é espelhado no circuito vibracional deste sistema solar e depois espelhado novamente no circuito da inteligência planetária que desperta, esse mesmo padrão básico de eterno amor em tamanho menor é espelhado na biologia humana, dando-nos assim sistemas universalmente compatíveis para continuar habitando, desfrutando e criando novos reinos fenomênicos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Conto com vocês para a parte 11, o universo sensual. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Conto com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais!